Fala pessoal, dando continuidade aí ao projeto Sistema Financeiro 2023, utilizando o Angular, tá? No nosso front-end aí. Essa aqui é a parte 3 do nosso projeto, onde a gente vai configurar aí toda a parte de API para efetuar o login, né, e recuperar o token de autenticação. Como eu disse, pessoal, no início aí, tá? Agora, nessa parte aqui, nós já iremos chamar, né, a nossa API de login para geração de token de acesso, tá? Do nosso back-end. Vamos tentar ser mais rápido nessa aula aí, tá? A última aula foi um pouco demorada, mas eu acredito que está sendo bem proveitosa as aulas, porque a gente está tentando explicar da forma correta, né? Da forma mais simples possível e também de um formato mais de aula mesmo, para as pessoas conseguirem absorver essa informação e até conseguirem, caso não conheça o Angular, né, conseguir já a fazer, né, algum projetinho em Angular aí, que no caso é o nosso projeto aqui, tá? Ferramentas aí que nós já estamos utilizando o Visual Code aí no front-end com Angular, projetos de API do back-end que a gente tem que utilizar, nós iremos utilizar nessa aula aqui, caso você não tenha aí o projeto de back-end, ou então você não fez, ou você quer utilizar o projeto back-end, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Da playlist, né, dos back-end, aí você baixa o último, né, que é a aula 10 aí, que é aqui o projeto que nós iremos utilizar em toda a criação aqui do front-end, tá? Basicamente, né, o front-end é a versão que nós já estamos utilizando, né, nessa aula aqui, em todas as aulas, né, do front-end. A versão do Node é a 18.16 e a versão do Angular é a 15.2.7, tá? Claro, pessoal, eu sempre falo isso em todos os vídeos, mas eu acho que se você instalar uma versão mais recente aí, no caso, quando você estiver assistindo o vídeo, provavelmente deva funcionar porque a gente está evitando colocar plugins de terceiros dentro do projeto para a gente fazer tudo na mão mesmo, tudo na unha, para não ter erros futuro aí caso a gente precise atualizar esse projeto, tá? O front-end, né, a gente está fazendo com Angular, né, SCSS e TypeScript, tá? As tecnologias do back-end aí, claro, e Ident, Link, Generics, JSON Webtoken e Dependency Injector, tá? Que é um singleton aí que nós estamos utilizando. E o mais importante, pessoal, nessa aula aqui também, uma das partes mais importantes, né, agora, né, nesse vídeo aqui, pessoal, é a definição do CORS, tá? Eu vou mostrar para vocês ali no back-end, tá, a definição do CORS, mas se não tiver configurado, a gente não consegue chamar as APIs lá, tá? Basicamente é assim. Então vamos ir para o fonte aqui. Na aula um, pessoal, e no caso na aula 2, né, a gente parou exatamente neste ponto aqui, né, que a gente fez as validações ali, né, do nosso front-end, só que a gente não no caso, não chamou a API, né, no caso, né. Então, já nesse fonte, nessa aula, nós iremos chamar, no caso, as nossas APIs, tá. Para chamar as APIs, a gente vai ter que criar um serviço aí, né, que vai ser o nosso serviço que vai chamar essas APIs. Então, basicamente, na estrutura que a gente criou na primeira aula, a gente vai utilizar a pastinha services aqui, tá? Vamos criar um arquivo aqui, um file mesmo, um file. Vamos colocar ela como login.service.ts, tá? Que esse cara aqui vai ser o arquivo onde a gente vai criar toda a estrutura aí de login, tá? Esse cara, vamos criar ele aqui como uma export, né? Export class, tá? Uma class mesmo, serviço login. E aí nós vamos criar algumas coisas aqui para ela, tá? Vamos utilizar primeiramente, né, duas coisas que vai ser do próprio Angular mesmo, tá? Aqui, ó, que vai ser o HTTP client, tá? E também o injectable, tá? Vamos deixar ele aqui já pronto aqui. O injectable, nós iremos criar ele aqui em cima mesmo, tá? Vou deixar ele como um injectable de rota dele aqui também, tá? Basicamente a gente deixa ele dessa forma aqui. Não vamos inventar a roda, tá, pessoal? Mais uma vez eu costumo dizer isso para a gente não precisar ficar digitando tudo. Se a gente já sabe como funciona, né, a gente já entendeu, não precisa ficar digitando tudo, né? Vamos ganhar agilidade no processo do desenvolvimento, tá? Vamos colocar aqui como construtor também, tá? O construtor nosso, a gente vai ter o HTTP client, que é esse carinha aqui, tá? Vamos utilizar ele aqui como private, tá? Private.
colocar ele como HTTP client, claro, o H é minúsculo, tá? Por enquanto a gente vai utilizar assim, tá? Somente assim. Deixa eu ver. E vamos criar também uma private, uma variável, né? Que a gente vai pegar o nosso endpoint, né? Que tá lá no nosso environment lá, tá? Então vamos colocar com private read online, somente leitura. O base, o URL, vai ser a nossa URL base, que vai ser o URL do back-end, que a gente já tem ela configurada, que a gente configurou, se não me engano, na primeira aula, tá? Aqui o environment, o que é esse environment? É o arquivo que nós criamos aqui também, ó, tá? Na primeira aula de environment. Dá um Ctrl ponto aqui, para ele adicionar o import dele aqui, ó, tá? Aqui a gente vai colocar a tag que a gente precisa pegar lá dentro dele, que nada mais é do que a tag do endpoint, copiar essa tag aqui, colocar ela aqui como aspas duplas, né, no meio aqui, e ponto e vírgula, tá? E também, basicamente é isso, tá? Que a gente vamos utilizar aqui. E vamos criar um método que ele vai chamar ali a nossa controller, né? No caso ali no nosso back-end, tá? Vou até deixar o back-end aberto. Eu vou abrir aqui, né, nosso back-end. Por quê? Porque agora, pessoal, é a parte importante aqui que a gente tinha explicado, né? Esse CORS aqui a gente configurou aí na primeira aula, né, do front-end, né? A gente mostrou que esse carinha aqui tem que estar com o seu portal que você vai chamar, no caso, o seu front-end, tá? Se você não estiver liberando aqui no CORS o front-end, né, ele não vai conseguir acessar as APIs. Então isso é muito importante nesse momento, tá? E aí, basicamente, quando a gente acessa, quando a gente executa aqui o nosso projeto, né? Que nosso projeto a gente já executou o migration e tal, então já criou toda a nossa base de dados lá, tá? Então, para a gente acessar esse projeto, o que acontece? Ó, vamos executar ele aqui. Deixa eu abrir o navegador aqui para mostrar para vocês. Ó, o navegador abriu aqui no Swagger, tá? Se vocês for verem o Swagger, ó, o Swagger tá na porta 7000 e 7068, tá? Então, basicamente, se você pegar essa URL aqui, 7068, e você colocar ela aqui, ó, quer ver? Aqui no environment, ó, ela vai ficar do mesmo jeito aqui, tá? E aí você coloca barra API, para ele chamar as suas APIs lá que você precisa, tá? Aí aqui, o nosso método, vamos colocar login, tá? A primeira coisa, vamos colocar aqui e-mail, string, tá? E vamos colocar aqui password, tá? Que vai ser o nosso, que nós criamos, pessoal. Eu estou colocando aqui as mesmas propriedades que a gente está utilizando lá no nosso front-end, porque a gente vai bater na API de token aqui, ó, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é bater nessa API de token. E nessa API de token a gente criou uma model aqui que ele tem basicamente, ó, o e-mail e o password, que é o que nós iremos utilizar, tá? Então vamos utilizar o password aqui, vírgula, string, tá? Beleza. E agora vamos colocar um return x.http client. Opa. HTTP client. Vamos colocar lá o método que nós criamos. É um método, se eu não me engano, é post, né? Ó, é post. Então vamos chamar ele através de post.post. Aqui vamos colocar n, porque a gente não interessa por enquanto, a gente não quer mapear o retorno do método, tá? Então n é qualquer tipo. E aí vamos abrir aqui para a gente começar já a passar os parâmetros, tá? Nesse cara aqui, deixa eu ver como é que vai ser. Tá, isso, assim, beleza. O que que a gente vai fazer aqui nele? Ó? Vamos colocar aqui dentro desse caractere aqui, vamos colocar aqui o cifrão, tá? O cifrão, vamos abrir uma outra chave aqui, uma chave aqui dentro, x ponto base, né, a nossa URL, beleza? Vamos colocar aqui uma barra, e aí o nome do método no backend que nós vamos chamar é create token, tá? Então vamos copiar ele aqui, vamos colocar aqui create token, tá? Aqui uma vírgula, e é onde a gente vai passar os nossos parâmetros, né, que ele está esperando, que nada mais é o e-mail, tá? E-mail, dois pontos, e-mail.
e aí o nosso password, tá? Então vai ser password, password. Basicamente é isso, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Então é isso, tá, pessoal? A nossa configuração que a gente tem que fazer para a gente bater lá na nossa API, né, vai ser essa aqui, tá? Isso aqui é o nosso serviço que nós estamos criando aqui, beleza? Agora a gente vai passar ali para nossa tela de login aqui, né, onde a gente vai implementar ele agora. Agora, para implementar ele, pessoal, a gente vai implementar ele aqui dentro, tá? Ó, do login, né? O método que a gente vai chamar aí, tá? A primeira coisa já que a gente tem que fazer é utilizar, né, o serviço lá que nós criamos aqui, ó. Vou copiar o nome dele aqui e a gente vem aqui no login e vamos definir ele aqui em cima, tá? Ó, aqui junto com o método aqui em cima, né? O construtor, no caso, né, das classes. Então, vou colocar uma vírgula aqui. Vamos colocar ele como private, né? Só aqui dentro que vai conseguir acessar ele. Vamos colocar L minúsculo aqui. Ele já está dando erro porque a gente não importou ele ainda. Então vamos dar um import contra o ponto e deu um import nele. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui no login, né? Vamos tirar esse método aqui que a gente não precisa mais. Esse método não, desculpa, o alert. Colocar aqui como login service ponto login, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, aí aqui a gente vai começar a passar aí os parâmetros que ele precisa. Aqui no caso, o primeiro vai ser o nosso, o nosso e-mail, né? Então a gente vai utilizar esse método aqui para recuperar o e-mail. Ó. Então, colocar isso aqui, x.form, né? Aí aqui dentro vamos colocar a nossa propriedade de e-mail para ele achar lá, tá? Aqui ponto value, vírgula, e aqui do mesmo jeito, ó. Copiar aqui e vamos passar a propriedade aqui, senha, tá? Senha, certo? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um subscribe, tá? Ponto subscribe. Dentro desse subscribe, vamos dar um enter aqui, alinhar aqui na tela. O que que nós iremos fazer? Deixa eu até aumentar um pouco mais aqui, pessoal. Pronto. Dentro desse subscribe aqui, o que que nós iremos utilizar, tá? Nós iremos utilizar o alert, né? Vamos colocar um alert aqui de token, tá? Vamos falar assim, ó. Alert, tá? E vamos retornar o nosso token aqui dentro, tá? Não, primeiramente, na verdade, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma expression dele aqui, né? Ó. Pode fazer assim, ó. Token. Beleza, basicamente assim, tá? E aí aqui a gente vai colocar um alert, tá? Esse alert é só para mostrar o token, né? Se a gente conseguiu recuperar, sim ou não, tá? Vamos colocar uma vírgula aqui e aqui vai ser o erro, tá? Erro. Caso aconteça algum erro, só uma mensagem simples aí para a gente saber, né, que aconteceu um erro aí na chamada da API, tá? Basicamente é isso. E agora a gente vai executar o projeto, né? Front-end aí NGS, né? O NG Start, para a gente executar o projeto. Vamos executar o projeto e a gente faz o teste, né? Mostrando aí também o back-end, né? Que já está executando. Vamos até colocar um breakpoint aqui, né? No back-end para a gente ver isso aqui, ele caindo aqui no nosso back, né? No caso. Deixa eu já abrir aqui o navegador, pessoal. Ó, aqui já está aberto o back, tá? Deixa eu abrir aqui mais uma aba. Deixa eu tirar daqui. Vou colocar aqui local, né? Vamos deixar ele carregar aí primeiro. Pronto, ó, ele já abriu a nossa tela. A gente tem aquelas validaçõezinhas, ó, que a gente fez na última tela, na última aula, né? Aí aqui eu vou colocar o meu e-mail, Valdir, @Valdir, que foi o e-mail que eu criei, tá? .com. E a minha senha aqui. E vamos ver se ele vai bater no back. Vamos clicar aqui em logar, ó. Ó, ele já bateu no back, tá? Aqui, ó,
Se você for ver, ó, já passou nosso login e senha. Vamos ver se ele consegue recuperar tudo certinho. Vamos ver. Ó, deu certo, sucesso. Conseguiu logar. Vamos dar um F5 aqui. Ele já aparece aqui na tela. Tá vendo isso aqui? Foi o alert que a gente colocou aí com o token. Então quer dizer que a gente já conseguiu fazer a autenticação, tá? Já como bônus, pessoal, como a gente já conseguiu fazer a autenticação, deixa eu parar aqui o projeto front-end para a gente fazer o seguinte. Vamos adicionar já uma tela que vai ser, no caso, a nossa primeira tela, que vai ser a tela de dashboard, né? Para criar a tela de dashboard, pessoal, a gente vai fazer do mesmo jeito aqui, tá? Que a gente fez a primeira lá. Vamos dar um NG, né? E aí vamos... A gente pode até colocar para cima, assim, ó, que ele mostra para a gente o último comando, tá? Caso você queira ver os últimos comandos, ó. No caso, foi esse que a gente fez, ó. É um NG, né? Aí o G de Generation e o C de Component, tá? E aí você fala aí onde você quer criar, né? No caso, no caso, ó, aqui, a gente quer criar na pasta Pages, né? Na nossa pasta Pages aqui. E aí o nome que a gente vai colocar aqui vai ser Dashboard, tá? Que vai ser o dashboard que a gente vai criar. Dá um Enter nele, ele já vai criar já pra gente. Tem umas certas ressalvas, né, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado quando ele cria dessa forma, porque ele cria algumas coisas que a gente não precisa na teoria, tá? Então a gente for aqui dentro, ó, vai estar aqui a pasta dashboard, tudo certinho que a gente criou, tá? Só que tem alguns arquivos que a gente precisa e ele não criou pra gente aqui dentro, tá? Então a gente já vai começar a criar esses arquivos aí que a gente vai utilizar de diferente aqui dentro, tá? O primeiro aqui, vamos adicionar um novo arquivo, tá? Ele vai se chamar dashboard rota.módulo, tá? .ts também. E aí a gente vai configurar ele. Algumas coisas que a gente vai configurar nele, que são coisas do próprio React, Angular, né, no caso, que é a primeira coisa, os dois imports que nós iremos colocar, do ng módulo, tá? E também da rota dele, né, que a gente também vai utilizar aqui. Já da rota, pessoal, a gente já vai fazer já o seguinte, vamos criar a rota para ele aqui, tal. Dessa mesma forma aqui, eu vou copiar aqui para vocês verem, tá? O que é esse dashboard aqui? Nada mais é do que o nosso próprio componente aqui, tá? Então vamos dar um Ctrl ponto aqui, ó, para a gente adicionar o componente nele, tá? E aí vamos utilizar as mesmas configurações que o módulo, sempre os módulos utilizam, né? Que é o módulo aqui, né? Ó, tá vendo? Tudo certinho. E aqui, deixa eu ver por que ele tá dando esse errinho. Ah, tá. Porque aqui a gente não colocou o nome do módulo, que é o export, né? Vamos colocar aqui, ó. Que vai ser export class, né? Export class. E o nome dele vai se chamar módulo, tá? Esse módulo aqui de dashboard route módulo, tá? Então, basicamente isso que a gente precisa desse, tá? E também vamos criar um outro arquivo que vai ser o próprio módulo, né? Que a gente vai utilizar para cada um dessas páginas. Por que nós iremos criar isso, pessoal? A gente vai utilizar uma tecnologia chamada lazy loading, né? Tá? Para ele não carregar tudo que a gente precisa quando ele abrir qualquer tela. Então, as telas que a gente vai abrir, ele vai carregar somente a que a gente precisa naquelas telas. É para isso que a gente está fazendo dessa forma, tá? Que é a forma a forma correta de utilizar, né, ele. Então, aqui vai se chamar Dashboard Módulos, tá? O Dashboard Módulos, pessoal, basicamente, o que a gente vai precisar ter nele aqui, tá? Vamos utilizar o Common e o NG Módulo, tá? O NG Módulo, a gente vai criar ele aqui em cima da mesma forma que a gente criou lá na rota, tá? A gente vai criar ele aqui em cima também, beleza? Vamos criar uma chave aqui dentro dele, tá? Vamos criar um nome, né, da classe aqui embaixo, que vai ser export também, class, dashboard módulo, tá? Que é o módulo que a gente precisa. Providers, tá? O providers dele também, vamos criar caso a gente precise utilizar o providers aqui dentro, tá? Não sei se vai ser necessário a gente utilizar algum, provavelmente sim, né? Providers. Também vamos utilizar também as declarações aqui dentro também dele, tá? E também vamos utilizar também os imports, né? Que vai ser os módulos que a gente vai utilizar dele, que no caso aí o nosso módulo é o único aí que vai ser o módulo do dashboard aí, tá?
Então, basicamente vai ser assim. No declaração, a gente já vai importar, né, o nosso componente aqui na declaração, tá? Que nada mais é do que o nosso componente que nós criamos ali, ó, né, o Dashboard, tá? No imports, aqui no imports aqui embaixo, vamos utilizar o common módulo que tem que ter, né? E também o nossa rota, né, a rota que nós criamos aqui em cima, né, do nosso Dashboard, beleza? Então, dá um Ctrl ponto aqui e utilizar ela. Então, basicamente, isso aqui ele já está certo, tá? Agora a gente vai descer aqui para o nosso módulo, tá, pessoal? Para o nosso módulo, que é o módulo do app aqui, ó. O nosso módulo do app, ó, se vocês forem ver, ele já adicionou o dashboard aqui. Mas o dashboard a gente não vai precisar utilizar ele aqui, porque senão ele vai dar conflito. Então a gente tem que remover tudo que ele criou do nosso dashboard aqui, tá? E aí a única coisa que a gente vai utilizar, no caso do nosso dashboard, vai ser lá mesmo, tá, pessoal? A gente não vai precisar utilizar ele na teoria aqui, tá? Por quê? Porque como é que a gente vai utilizar ele? A gente vai definir ele dentro da rota, né? Do módulo de rota do app mesmo aqui, tá? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse carinha aqui, tá? Vamos dar uma vírgula, não se esquecer dessa vírgula. Se tiver uma vírgula errada, ele não carrega, ele não dá erro, tá? O nome da pasta, da página de módulo na URL vai aparecer, vai ser essa aqui, ó, Dashboard. É aqui onde a gente mostra a URL, né, que a gente vai direcionar. Você pode colocar até outro nome se você quiser. Porque o importante aqui, pessoal, nada mais é do que o load shielder, né, que ele vai carregar aqui dentro. Que não é esse aqui a gente pode tirar, que é esse carinha aqui, ó, tá? Dois pontos, abre e fecha. E aí, important. O que que ele vai importar aqui, pessoal? Ele vai importar o nosso módulo, tá? Então vamos colocar aqui ponto page, ponto barra, né? Page, barra dashboard, barra dashboard módulo, tá? Que é esse cara aqui que ele vai importar. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar colocar o ponto, né? Aqui ponto theme. E dentro dele, vamos colocar o módulo aqui que a gente vai precisar utilizar, m.módulo, que é esse carinha aqui. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? E aqui a gente vai colocar o ponto e vírgula. Por enquanto, a gente vai fazer dessa forma. Eu sei que provavelmente mais para frente a gente vai ter que alterar esse cara aqui. Eu não alterar, mas vamos ter que colocar uma autorização aqui, né? Para o cara não conseguir chamar qualquer tela sem estar autorizado, tá? Mas por enquanto, somente para redirecionar, a gente vai criar essa tela aqui. Na tela de dashboard, pessoal, não tem nada ainda, tá? Só tem aqui falando que o dashboard está rodando, tá? E agora, na tela de login aqui, o que a gente vai fazer? Na tela de login, a gente vai colocar aí para ele redirecionar, né? Para nossa dashboard, tá? Então, se ele gerou o token, ele vai aparecer o alert, vamos deixar x.route, né? Ponto navigation. E aí, dentro da navegação, dentro da navegação, a gente vai colocar assim, ponto, aspas, né, barra, e aí agora a gente vai colocar aquele nome que a gente colocou na rota, tá? Que não precisaria ser dashboard, poderia ser outra coisa, né? E a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser aqui. E aí, em todo lugar que a gente for redirecionar utilizando navigation, a gente tem que colocar exatamente o nome que a gente colocou ali na rota, tá? Então, basicamente, é esse nome que ele vai redirecionar para lá. Então é isso, pessoal. Basicamente, depois que a gente fizer o login, ele tem que redirecionar para essa tela aqui de dashboard, tá? E aí, basicamente, era isso que a gente precisava fazer. Porque, na verdade, isso é um bônus, né? Porque o que a gente precisava fazer é conectar, né? Chamar a nossa API ali de geração de token, tá? Vamos executar o nosso projeto agora. Deixa eu ver se eu salvei tudo. Vamos executar o projeto. NGS, né? NG Start. Depois de executado, pessoal, vou colocar aqui e tal. E aí o que a gente vai fazer? Vamos tentar simular o login normalmente, tá? Vou colocar aqui valdir, @valdir.com, né? É a minha senha que eu coloquei. Ele vai bater lá no back, gerou o token e redirecionou para a tela de dashboard. Então tá perfeito, pessoal. Já está funcionando certinho até o redirecionamento. E aí a próxima página aí que a gente vai fazer, claro que não vai ser a dashboard, né?
vai ser telas de cadastro. Primeiro a gente vai começar aí com tela de cadastro para criar um certo padrão. E depois a gente vai para a tela de dashboard, que na teoria ele vai ser por último para a gente conseguir ver todos os nossos detalhes que a gente precisa ver quando a gente inicia o portal, tá? Basicamente é isso, tá, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar no comentário, tá? Até tem um extra que a gente criou a tela de dashboard, né? Não, Opa, dashboard? É isso, dashboard, tá certo, né? Tem a tela de login, a tela de dashboard já tá retornando o token, é o que a gente precisava fazer nessa tela aqui, nessa aula, né? No caso aqui. Vou passar aí bem rápido, tá, pessoal, pelo que a gente fez aqui, tá? O que a gente fez nada mais é do que a gente criou aqui o serviço, né? Para chamar a nossa API do back-end lá, né? Chamar o nosso método de criação de token. E aí no login, a gente fez a regrinha aqui, né? Para a gente chamar ela passando o login e senha, que a gente já tinha feito na aula anterior, tá? A gente pegou o token e redirecionou para a tela nova aí de dashboard, né? E aí a gente já conheceu um pouquinho de como vai funcionar o nosso sistema, né? Porque nosso sistema ele vai ter essa estrutura, né? Todas as telas, né, que a gente criar aí, ela vai ser dessa seguinte forma aqui, ó. Ela vai ter a rota dela, vai ter o component, o HTML, CSS. Esse aqui é o teste que a gente na teoria não vai utilizar nesse projeto, né? Mas vamos deixar assim, que é a forma correta de criar. O nosso component e o nosso módulo também relacionado à nossa página, tá? Basicamente é isso. E no módulo aqui na rota, né, a gente vai definir sempre dessa forma aqui, tá? Então todas as páginas vão ficar definidas dessa forma aqui dentro da rota. Então esse aqui é o padrão que a gente vai montar. Todas as demais telas vão ficar nesse mesmo padrão para vocês conseguirem entender melhor, né, e conseguir montar também futuramente o seu projeto utilizando o Angular aí, tá? Eu acredito que se você terminar todo esse projeto aqui, né, tanto o back quanto o front, pelo menos um júnior aí, se você não tinha conhecimento nenhum, você já deve ser sim, tá? Já consegue atuar aí no mercado de trabalho utilizando o back-end, né, com C# e o front-end utilizando o Angular, tá, pessoal? Basicamente é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar aí nos comentários, tá, pessoal? Tecnologia aí que eu falei no início aí do Course, tá? Que é bem importante aí que a gente setou lá, né? Senão ele não funciona, senão você não consegue bater na API, tá, pessoal? Todos os links, né, referente a esse vídeo, aos vídeos passados, vão estar aí na descrição do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, novamente, pode deixar nos comentários. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.